Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a uma live astronauta. Tinha bastante tempo que eu não fazia live astronauta, né? Hoje a nossa convidada é a Marinês Fono, que vai estar aqui falando com a gente um pouquinho a respeito da experiência dela, né? De desenvolvimento de comunicação para pessoas autistas. E vamos falar também um pouquinho a respeito da escola, tá? E como que a comunicação influencia e impacta a vida dessas pessoas na escola. Então sejam bem-vindas Josália, Filhos e Nós, Terapia do Humor, Flaviane, Marinês. Marinês chegou por aqui. Vou convidá-la já, tá? Pra gente poder começar. Aí a live funciona da seguinte forma. Aliás, vou dar uns recadinhos, né? Antes da gente começar, para quem tá chegando. Carla, seja bem-vinda. Já vou te aceitar, Marinês. Quem tá chegando aqui agora, pode ir clicando no coraçãozinho aqui no cantinho, tá? Porque quando vocês fazem isso, o Instagram entende que essa live é um conteúdo bacana, é um conteúdo interessante e leva para mais pessoas a notificação, tá? Então clica aqui no cantinho, no coraçãozinho. À medida que a gente for conversando, vocês podem também enviar perguntas, ou num balãozinho que tem aqui com um ponto de interrogação, ou então direto nos comentários, que eu vou monitorando os comentários aqui. Se tiver dúvidas, a gente inclui também, tá bom? Vamos lá que eu vou chamar a Marinês aqui. Conectando. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Oi, Marinês, boa Olá, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então tá jóia, muito bom, a gente conseguiu a conexão, tá tudo certinho para você, o som, tudo Tá tudo certo? ótimo para vocês também? Sim, para mim tá tranquilo, pessoal, se tiver alguma dificuldade aí, vocês falam com a gente aqui, tá bom? Manda nos comentários. Então, Marinês, vamos lá falar sobre esses temas, né, tão importantes. Já tivemos aqui, né, fazendo um resumão assim dessa live astronauta, né? Já fiz com várias mães, inclusive com uma mãe de autistas que também recebeu o diagnóstico de autismo, né? Então foi bem bacana. Já fiz com a Laura, que é TO, já fiz com uma estagiária de psicologia. É, Acho que de profissionais foram essas que a gente fez. E agora você, fono, tava faltando, né? Né? Tava faltando uma fono aqui com a gente. Então, Marinês, para quem não te conhece, né, para o pessoal que está chegando aqui, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para a gente começar essa live aqui. Então, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Eu sou Marinês, sou fonoaudióloga, sou pós-graduada em educação especial, sou mãe e a área que eu mais venho atuando é a área de linguagem infantil. E sou Uhum. daqui de Lagoa da Prata e trabalho em Lagoa da Prata também. Isso é importante, né? Porque eu estou aqui em Belo Horizonte. É bom que a internet encurta as distâncias, né? Mas eu acho que é importante a gente se localizar. Eu estou em BH, você está em Lagoa, né? Uhum. Ótimo. Gosto muito, pessoal de Lagoa da Prata. Hoje, um monte de gente começou a me seguir para ver essa live, viu? Fiquei super satisfeita. Que bom! Pessoal é super participativo, né? Gosto demais. Nunca estive aí, não, mas se tudo der certo, assim que a pandemia passar, vou fazer uma visita. Bem mesmo, você vai Tá gostar. certo. Obrigada. Então vamos lá, né? Tô olhando aqui pro lado porque eu tô lendo o nosso roteirinho, né? O que a gente planejou de falar. Então, se você puder, Marinês, explica um pouquinho sobre o seu trabalho e acho que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente de ver os benefícios do nosso trabalho, né? E ver o que as pessoas podem alcançar e ter de resultados nisso. Então, se você puder falar um pouquinho nesse sentido para quem está assistindo. Tá bom. Então vamos lá. A gente sabe que uma das principais características no transtorno do espectro autista são as dificuldades persistentes na comunicação e na interação social. E aí é onde entra o papel do fonoaudiólogo. Trabalhar com essas crianças a comunicação funcional, a linguagem funcional, para que essas crianças possam compreender o ambiente, que é a linguagem receptiva, e para que elas também possam ser compreendidas, que é a linguagem expressiva. E a gente trabalha também a interação social com essas crianças. Uhum, sim, é interessante porque assim, às vezes as pessoas acham que
Assim, as pessoas têm alguns estereótipos, né, sobre as profissões, inclusive sobre a minha e a sua. Então, muita gente acha que fonoaudiólogo é para criança que tem língua presa, que não consegue falar alguns fonemas e tal. E do jeito que você está colocando, já dá para entender que é algo muito mais amplo, né? A comunicação social, é uma coisa que tem muito a ver com a nossa rotina, né? Com o nosso dia a dia. Exatamente. Sem a comunicação é impossível, né? A gente conviver socialmente. Então, Exatamente. a chave principal do trabalho do fonoaudiólogo com essas crianças é a comunicação. Uhum, sim. E outro erro muito comum, né, que eu vejo nos comentários das pessoas que são leigas ou que estão chegando agora, é achar que comunicação é só fala, né, que também é um outro mito, né, que as pessoas acham que só a fonoaudióloga vai trabalhar só a fala, e na verdade a comunicação é muito mais do que isso, né? É muito maior, porque chegam as mães às vezes ansiosas, né? Sim. Porque os filhos atrasaram para falar. E aí vai ver que por trás disso precisam ser trabalhadas tantas outras habilidades que vêm antes da fala e que também é comunicação, né? A gente Uhum. comunica por uma expressão, a gente se comunica por um olhar, por um gesto, pela escrita. Então isso tudo é linguagem, isso tudo é comunicação. Uhum, sim, e é onde o nosso trabalho meio que se toca, né, Marinesa? A função da psicologia e da fonoaudiologia é diferente, né? São objetivos diferentes, parte de conhecimentos diferentes também, porém elas se aproximam muito nesse ponto, né? De que a gente da psicologia acaba trabalhando muito também a socialização e a fala está muito envolvida nesse processo, né? Então a gente não trabalha fala, mas a gente consegue sim trabalhar comportamentos que facilitam e que fazem parte desse processo de comunicação. Então, né, trabalhando, por exemplo, a intenção comunicativa, trabalhando alguns primeiros comportamentos ali que vão fazer parte, que vão compor essa comunicação, né? Além também da socialização, que é algo que a gente enfoca muito mais, né? E principalmente nesse lado prático da socialização aí, enfim, em vários contextos, né? Em diversos contextos e focado em comportamento. Nossas profissões se igualam nisso, né? A gente começa a substituir esses comportamentos que não são funcionais por uma linguagem com função, que as pessoas entendem, né? Sim, sim, exatamente. Ótimo. E aí, né, então a gente está falando um pouco a respeito da fonoaudiologia aplicada para o autismo, né? Como que a gente trabalha. Eu acho que você explicou muito bem quando você falou que a dificuldade de comunicação social é um dos critérios de diagnóstico do autismo, né? Então é algo persistente, pessoas autistas tendem a ter essa dificuldade por toda a vida, né? A gente trabalha ali no intuito de reduzir dificuldades e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, porém é um dos critérios de diagnóstico, é uma coisa que vai fazer parte ali de toda a vida dessa pessoa autista, né? E eu queria muito focar, Marinês, em relação à escola, porque a gente está nesse processo aí, né, de final da pandemia, de termina, não termina, volta para a escola, não volta. Então, escola é uma coisa que eu vou falar por bastante tempo ainda, né? Porque a gente está nesse processo. E queria saber um pouquinho a respeito desse papel, né, da fono e da comunicação dentro do ambiente escolar. Como a gente sabe, né, que as dificuldades nessas crianças são relacionadas à comunicação, à linguagem, então quando elas vão para a escola, geralmente elas começam a ter dificuldade para se adaptar, porque elas precisam chegar na escola e compreender aquele ambiente, né? Entender que tem a rotina escolar, que tem as regras, que tem que interagir, que tem que socializar, né? E precisa ser compreendida também. E aí, Uhum, muitas dessas crianças, quando vão para a escola, começam a ter dificuldades, né, de se adaptar. uhum, Então, tem algumas dicas que a gente pode estar falando, né, para facilitar essa comunicação das crianças uhum, dentro da escola. E são uhum, dicas, assim, simples, né, mas que vão facilitar muito para essas crianças compreender o que está acontecendo e serem compreendidas também. uhum. Sim. Isso. Vamos falar dessas dicas, mas só dando um passo atrás também para poder clarear, né? Acho que é uma coisa que é mais um ponto que a gente divide didaticamente, né? Porque na prática não tem muito essa divisão,
mas a diferença entre a comunicação receptiva e a expressiva, né? Então, tanto usando os exemplos que você mesma já usou, a criança chegar no ambiente e conseguir entender as regras, conseguir entender o que está acontecendo ao redor, né? Que é observando e compreendendo e criando regras, né? A gente faz muito isso, pessoas típicas fazem muito isso, né? De olhar e falar, entender, então já entendi, aqui funciona desse jeito. Ninguém precisa me falar qual é a regra, eu mesma já entendo qual é essa regra, né? E por outro lado, a gente tem a expressão, que é quando eu falo como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, o que eu quero, né? E a gente precisa das duas coisas. Então é uma via de mão dupla, é uma troca o tempo todo, né? Falei alguma coisa errada ou é mais ou menos isso mesmo? Não, é isso mesmo. Ótimo. E aí, assim, a gente evita até crises nessas crianças, né? Porque se elas não são compreendidas, se elas não compreendem o ambiente, muitas se isolam, muitas têm crises, têm choro, né? Uhum. Então, tanto é importante o nosso papel dentro desse universo do transtorno do espectro autista, né? Sim, sim. E mais uma vez, né, onde os nossos trabalhos acabam se aproximando muito. Às vezes, por conta de um comportamento desse, né, de um comportamento inadequado, de choro, de birra, de bater no coleguinha, as pessoas chegam primeiro na psicologia, né? Vamos trabalhar comportamento. E aí, quando a gente vai ver por trás, tem uma dificuldade de comunicação, né? Então, isso é muito comum, inclusive, vários estudos colocam que essa virada de chave na comunicação, né, quando a pessoa consegue começar a se comunicar de maneira funcional, é quando a gente tem uma diminuição desses comportamentos inadequados. Então, trabalhar comunicação e comportamento juntos, muitas vezes faz muito sentido, né? Porque quando a gente melhora um, o outro melhora automaticamente. Então, a gente tem que ir trabalhando as duas coisas juntas. Não adianta trabalhar só comunicação ou só comportamento, né? Exatamente. Uhum, legal. Tá, e aí então pensando que na escola a gente está num mundo novo, né? Penso também e percebo, principalmente nas crianças pequenininhas, né, que estão ali começando na escola, que vai ser o caso de muitas agora, né, que ficaram aí, que já poderiam ter entrado na escola nesse último ano e meio e não entraram exatamente por conta da pandemia, do isolamento social que a gente teve, né? A partir do momento que elas saem de casa num ambiente onde elas são compreendidas, um ambiente controlado, que tem ali pessoas que já estão acostumadas, né? Aquela coisa de que às vezes o vizinho não entende o que a criança está falando, mas a mãe entende, o pai entende, ou às vezes ela não precisa nem pedir, porque ela já sabe onde estão as coisas, ela mesma vai lá e pega sozinha, né? E aí a gente sai desse contexto, desse ambiente que é super controlado e chega na escola, que é um ambiente que tem um monte de regras e que, na maioria das vezes, ela tem que se comunicar, né? Tem que pedir, tem que dizer para o coleguinho o que está querendo. Então, a comunicação passa a ser um desafio, né? Porque ela é muito mais requisitada e também entrando ali nos primeiros momentos, né, nos primeiros dias, as pessoas pode ser que não entendam o que aquela criança está querendo. Às vezes a comunicação que funciona em casa não vai funcionar na escola. E a gente tem um desafio, né? Nesse sentido, você citou, né, algumas dicas, algumas coisas que a gente pode trabalhar. Quais dicas são essas? O que você diria assim, para as pessoas, para os profissionais nesse ambiente escolar? Então, acho que primeiramente é procurar conhecer a criança, né? Porque cada autista é único, cada um tem as suas características, né? E como são diversificadas essas características, né, Maria? Demais. Então, acho que procurar conhecer a criança que a escola está recebendo, né? Conversar com os pais, ouvir os pais, contar com essa rede de apoio, que são os profissionais que atendem essa criança, eu acho que faz muita diferença, Sim, né? com certeza. E, e também eu acho assim que preparar um espaço físico mesmo, com uma sala organizada, né? Evitar colocar essa criança perto de janela, perto de porta, perto de alguma coisa que possa estar distraindo essa criança, que ele já tenha dificuldade muitas vezes de contato visual, de Uhum. atenção compartilhada, né? Então, evitar essas coisas de distração, colocar num ambiente organizado, eu acho que também ajuda bastante, Uhum. né?
sim, Outra dica também é simplificar as informações, né? A hora que a professora for explicar, for solicitar algo, usar frases mais curtas, mais resumidas, mais objetivas, porque quanto maior a frase, quanto mais longa, mais difícil é para a compreensão dessa criança. Usar gestos facilita bastante. uhum, Se for preciso também, dar um suporte físico, né? Às vezes numa pintura, se vê que a criança não conseguiu, não, pega na mão da criança, modela o dedo, passa na tinta, ajuda a criança, dá esse suporte físico também ajuda muito. uhum, Dá um tempo para a criança processar a informação, que é super importante. Muitas dessas crianças precisam de um tempo, elas não executam na hora que a gente solicita, né? Então, sim, esperar com paciência, usar muito suportes visuais, que agrega demais na compreensão dessa criança. Fazer uma rotina, criar uma rotina para a criança, né? Colocar na sala de aula rotina do que vai acontecer na sala de aula. A hora da merenda, a hora da atividade, do banheiro, colocar imagens mesmo, dependendo da criança, imagem, palavra. E isso os pais também podem estar fazendo em casa, né? De repente até usando fotos, montar a sim, rotina da criança, você sabe o tanto que é importante, sim, né? E na escola também funciona bastante, essas crianças têm muita facilidade com a memória visual, né? uhum, Então, agrega bastante para essa comunicação da criança. Pedir para a criança mostrar o que ela quer pelas imagens também. Às vezes a professora não está entendendo, mostra o que você quer, né? uhum, Está com fome, está cansada, quer ir ao banheiro. Então, esses uhum. suportes visuais ajudam bastante, mas bastante mesmo. Sim, sim, verdade. Acaba aproveitando que você está falando sobre rotina, né? Eu tenho um hábito que é um hábito que eu recomendo para todo mundo que lida com o autista no dia a dia, né? Seja familiar, seja professor, enfim, qualquer pessoa, né, que lide ali, que queira saber um pouco mais, de seguir autistas adultos aqui nas redes sociais, né, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, também tem vários, né, que fazem vídeos falando da experiência deles. Por quê? Primeiro porque é muito diversificado, como você falou, né? Então, às vezes a gente vê uma coisa que vai funcionar para um, não vai funcionar para outro. A gente tem que ter essa flexibilidade, né? De ver que o que funciona para uma pessoa daquele jeito, para mim, talvez eu precise adaptar um pouquinho para fazer com que aquilo funcione, mas que muitas vezes a gente pode pegar ideias já prontas e trazer para a nossa realidade, né? E eles falam muito, né? Então, falando aí nessa questão da rotina, eu vejo muitos autistas dizendo como que a falta da rotina ou a quebra da rotina gera realmente uma sensação de ansiedade, né? Quase que um desespero, assim. A coisa saiu do que eu estava esperando. Então, isso gera um sofrimento para eles. Uma coisa que para a gente às vezes passa, né, para uma outra criança passaria assim, tipo, não, tudo bem, então a gente vai inverter a ordem, né? Primeiro isso, depois aquilo. Isso para um autista pode ser uma dificuldade muito grande, um sofrimento de fato, né? Então a gente não tem como manter sempre essas rotinas, os imprevistos acontecem, mas quanto mais a gente tiver esse suporte visual, essas figuras que a gente possa utilizar para mostrar, né, que as coisas vão mudar de lugar, vão mudar de ordem. Quanto mais a gente tiver também der para essa criança uma segurança, né, de que a mamãe chega depois que a gente fizer a atividade tal, né, depois de tal atividade a gente vai poder ir para o parquinho ou você vai poder ir embora. Isso gera uma previsibilidade, né, e diminui muito os comportamentos inadequados. Então, de novo, né, a gente passa aí por uma questão de comunicação que pode ser feita não só verbalmente, mas também por escrito ou de maneira visual, né, com imagens, e que vai diminuir as chances de que a gente tenha problemas de comportamento e diminuir as chances de, inclusive, de comportamentos inadequados ali na escola, né, e de sofrimento dessa pessoa. A gente também diminui o sofrimento fazendo esse tipo de coisa. E a importância de estar antecipando, se alguma coisa sair fora da rotina da Sim, escola, antecipar para a criança, né? E às vezes sim. tem algum evento, alguma festa, alguma comemoração, Uhum. e isso vai evitar com que a criança
não chore, não tenha crises, né? Então antecipe para a criança, mostre para a criança que aquele dia vai acontecer algo diferente, mostre a Sim. imagem, né? Para que Uhum. possa dar tudo certo. Sim, sim. Chegou uma pergunta aqui de uma professora, tá? A Carla, ela tá perguntando assim: o uso da máscara e do face shield, né? A máscara da Covid, né? Que a gente usa tampando o nariz e a boca, e o face shield, que é aquele transparente, né? Ela tá perguntando se isso dificulta um pouco na hora de falar e expressar a comunicação. Ah, dificulta sim. Nós fonos Uhum. estamos sofrendo. Porque como essas crianças precisam muito do suporte visual, né? E a boca é um Sim, suporte visual, né? Eu sim, já mandei fazer aquela máscara transparente, mas aí custa respirar a máscara embaixo, então a gente vai tentando com o que dá, a gente vai se adaptando. sim, E aí eu estou usando muito figuras de imagem mesmo dos sons, né, para estar dando um suporte visual para essas crianças. A gente está usando sim. essas outras estratégias até passar essa pandemia, se Deus quiser. Uhum, sim, pois é, acaba que dificulta essa questão aí de novo, trazendo para a psicologia, né? A gente vai trabalhando na imitação, que é muito importante, né? Então, essa questão da criança ver o movimento que a gente está fazendo com a boca e fazer igual, né? Quando tampa, não tem como, ela não tem suporte visual ali, né, para ver o movimento e imitar. Então, realmente fica mais difícil para eles, infelizmente, né? E aí a gente vai lutando com coisas transparentes e tal, para poder tentar melhorar esses pontos, né? Mas realmente, ótimo. O Davi, ou David, desculpa, muito boas essas dicas de rotina escolar. Que bom que você gostou, David. Ou Davi, desculpa, não sei a pronúncia certa. Bom, e aí, enfim, né, são várias questões aí na escola. A gente vai ter sim que levar em consideração, né, essa questão da dificuldade de comunicação na escola nesse momento por conta da máscara, né? Então, mais um motivo para a gente usar de novo, né? Como bem disse a Marinesa, a gente usar aí estratégias visuais, com imagens, com figuras, com fotos de rosto, se for o caso, né? Fotos dos fonemas, como que a gente pronuncia, porque isso vai facilitar muito para essas crianças, né? E assim, a gente está falando bastante sobre infância, né? Janaína, obrigada, Janaína. A gente está falando bastante sobre infância, Marinês, e acho que é porque, né, você trabalha mais com crianças, não é isso? Você tem alguma experiência com crianças mais velhas, adolescentes? Como que é isso na sua experiência? Mas com crianças menores mesmo, dentro do espectro autista. Uhum, E eu acho bom porque, assim, eu estou vendo que a intervenção precoce, né, está acontecendo. exatamente. Então, então, cada vez está chegando crianças menores, de 2 anos, de 1 ano e meio, para intervenção, não só Uhum, dentro do espectro, né? Atrasou, fala, hoje já não espera mais. Né? ótimo. O profissional mesmo, o neuro já encaminha, e isso é ótimo. Uhum. Sim, sim. E realmente é algo que a gente precisa, né? A intervenção, a gente sabe que quanto mais novinha for a criança, né? Então, quanto mais precocemente a gente começar a intervenção, menos dificuldades ela vai ter ao longo da vida. Pode ser até que essas dificuldades desapareçam, né? Dependendo do quadro, dependendo do que for, né? Do que a criança já tiver ali de dificuldade. Mas quanto mais novinha, melhor, né? E tem um ponto que eu gosto sempre de lembrar também, né, apesar que não é muito sua área, mas só para eu citar aqui, né, que às vezes a gente encontra também adolescentes que precisam de um nível de suporte grande. Então, a idade não nos diz muito nesse sentido, né? Pode ser um autista adolescente, mas que tenha uma dificuldade maior de comunicação. E aí as imagens também vão funcionar, né? A gente também pode usar essas dicas de maneira adaptada, tá, gente? Não fica colocando imagenzinha do Pocoyo para adolescente, não, por favor. Adapta, adapta, mas dá para poder usar, né? E também o que a gente encontra em crianças maiores e adolescentes, aí até falando um pouco mais da minha experiência, né, com esse público, é que às vezes eles se comunicam super bem, então à primeira vista, né, para quem está acabando de conhecer, fala, não, ele não tem dificuldade de comunicação, porque não percebe nada.
Mas pode ser que não entenda uma piada, uma ironia, alguma coisa da linguagem ali, né? Que vai acabar empobrecendo essa comunicação, empobrecendo a socialização, né? Então, à primeira vista, ninguém enxerga a dificuldade de comunicação, mas a dificuldade está lá, né? E é algo que também pode ser trabalhado pela fono, né? Nesse sentido de uma forma mais ampla e no sentido das frases, né? Tem uma palavra para isso, eu esqueci, Marinês. Como chama isso? Ai, ai, mas enfim, é mais nesse sentido dessa comunicação mais ampla, né? Então não é porque uma criança, dá para trazer para a infância também, né? Independente da idade isso. Mas não é porque ela fala tudo que ela não tem dificuldade de comunicação. Ela pode falar de tudo e ainda assim ter dificuldade de comunicação. Às vezes, eu já tive um paciente que falava, mas não usava uma fala funcional. Não Uhum, falava com o outro, né? uhum, Falava para ele. Então, uhum. se essa fala não era na intenção de comunicar com o outro, mas falava Sim, tudo, sim, né? sim. Tem adolescentes também que não conseguem manter um diálogo, né? Que Isso. falam, mas não conseguem manter diálogo. Sim, Então, as sim. características variam bastante. Sim, varia muito. E mesmo nesses casos, a gente precisa de intervenção de fono, né? Que é outra coisa que eu escuto muito. Ah, mas ele fala, para que eu vou levar na fono? E na verdade o trabalho é muito mais amplo do que isso, né? É, vamos lá, deixa eu ver umas perguntas aqui. A Tânia é psicopedagoga. Ela disse assim, né? Existe o método das boquinhas que tem ajudado bastante. Gosto muito. Você conhece? Você usa o método das boquinhas, Marinês? Sim, eu tenho. O método das boquinhas e o multigesto são dois que eu gosto Multigesto. bastante, né? É, deixa eu ver Inclusive, eu aqui. já usei o multigesto para criança que não tem, que não faz parte do grupo, Sim, porque sim, ela tinha só trocas e foi ótimo e funcionou. uhum, sim, o multigestos ele é bem completo, né? E eu costumo dizer, Marinês, não sei se você concorda comigo, tá? Se não concordar, pode falar. Mas eu costumo dizer que é melhor a gente começar a intervenção cedo, mesmo sem ter um diagnóstico, do que ficar esperando o diagnóstico para começar, né? Então, vamos supor, uma criança que chega com 1 ano e meio, como você acabou de citar, às vezes ela chega sem diagnóstico ainda, né? Às vezes com 1 ano e meio a gente não consegue fechar. E a gente já precisa dessa intervenção, então não precisa esperar a coisa se agravar, o tempo passar para a gente dar início, né? Assim como pode acontecer que ela chegue com uma suspeita de autismo ou de algum outro atraso de desenvolvimento, e aí a gente começa a intervenção e vê que não era nada daquilo, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito presas nessa coisa do diagnóstico, será que é mesmo um medo, né, em relação àquilo, que eu entendo, né, é um sentimento ruim, de pensar o que pode acontecer, o que essa criança pode ter de prejuízo ali ao longo da vida, mas é importante a gente começar o quanto antes, né? Uhum. É não esperar, né, o Uhum. diagnóstico. Sim, sim. Porque nessa fase a criança está com as janelas da aprendizagem todas abertas, Isso. né? Sim, Então, é bem maleável. Então, dá para a gente trabalhar e ganhar muito, conseguir muito com essas crianças. Então, eu falo sim, assim, para a gente nem é muito interessante o diagnóstico, porque a gente vai trabalhar as dificuldades que a criança está apresentando, né? exatamente. E se for e se não for, ótimo, a gente já vai estar trabalhando, né? Aham, O que sim. realmente já está ali, que é a dificuldade, às vezes, de comunicação, que é o atraso de fala, Sim, né? E a gente não sim, pode perder tempo mesmo. verdade, é isso, né? Então, o diagnóstico pode ser que venha, pode ser que não venha, né? Mas a dificuldade está ali presente. Se não tivesse dificuldade, não estava procurando, né? Então, alguma dificuldade existe. E a gente pode trabalhar a dificuldade sem necessariamente precisar de um diagnóstico para isso, né? Ó, tem várias pessoas elogiando aqui, Marinês, a Ah, Thaís que falando bom! excelente profissional, a Sabrina falando que você é um show, a Thaís, né, agradecendo, grata a tudo. A Marília me mandando um abraço também, saudades também, Marília. Ótimo. Muito bom, gente. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Acho que não. Não, acho que eu passei por todo mundo. Acho que eu tirei todas as dúvidas aqui. Que agora tá aparecendo pouquinho, tá aparecendo pequenininho, assim. Antes aparecia mais os comentários, agora não tá aparecendo, não.
Então a gente falou um pouco das dicas, Marinês. Você lembrou de alguma outra dica, de alguma outra coisa? Acho que a gente falou de bastante coisa, né? Bastante dica. É. E eu falo assim, eu falo que inclusão não é só fazer matrícula, né? A Hum, gente precisa, eu falo que preparar o coração também para receber essas crianças, sim, né? O afeto verdade. é muito importante, ter interesse em conhecer o que é esse universo do espectro autista, ter paciência, ter tolerância, ter respeito. Então, acho que mais do que preparar tudo isso é preparar o coração para receber essas crianças. Aí, Verdade. como faz diferença a Aham, paciência, o amor, o respeito, a tolerância no sim. desenvolvimento dessas crianças? Sim, verdade. Aqui em BH, a gente tem muitas opções de escola, né? Acho que aí, por ser uma cidade menor, tem menos opções. Aqui tem uma infinidade de opções, né? E às vezes as pessoas me perguntam assim: ah, qual escola que eu coloco? Ou, né, mantém nessa ou troca? O que que você me indica? Falo, gente, às vezes é muito melhor a gente ver e ter esse contato próximo com a professora lá da sala de aula, né, a pessoa que está na ponta, que está no dia a dia com essa criança, do que a gente procurar uma escola que tem uma filosofia excelente, mas que a professora lá na ponta está trabalhando de mau humor, por algum motivo, né? Acaba que a gente encontra bons profissionais, né, na ponta, assim como a gente encontra profissionais que não estão preocupados ou que estão despreparados. Aliás, eu não gosto nem muito de falar a respeito da preparação, não, porque às vezes é um conhecimento que, se a pessoa tiver interesse, ela vai conseguindo, né? Ela vai construindo, ela vai buscar, ela vai fazer reunião com os profissionais, como você citou, né? Ela vai aprender. Então, eu costumo dizer que a boa vontade, às vezes, conta mais do que o conhecimento prévio, né? Ou o cartaz que a escola faça em relação à inclusão. Exatamente, falou tudo. Ótimo. Bom, acho que era isso. Então, né, as perguntas que eu tinha para fazer eram nesse sentido. Você quer deixar alguma mensagem, Marinês, para as pessoas que estão assistindo a gente em relação ao seu trabalho? Quero agradecer, né, por quem nos acompanhou, falar que eu estou torcendo para essa retomada das aulas, que essas crianças precisam muito de socialização, de interação. Estou torcendo que tudo dê certo para essas Uhum. crianças, né, e dizer que a gente recebe muito mais do que oferece. A gente aprende muito mais do que a gente oferece com essas crianças. Como eu tenho aprendido com os pais, com a história de cada um. Então, se eu quero agradecer mesmo e te agradecer pela oportunidade de estar fazendo essa live. Não te conheço pessoalmente ainda, mas já te acompanho o seu trabalho e te admiro muito, viu, marido? Oh, Obrigada. que bom, obrigada, Marinês. É sempre bom a gente trabalhar juntas, né? E eu acho que talvez é importante até dizer para as pessoas, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já se falou tanto que é como se conhecesse, né? Reunião de equipe, WhatsApp o tempo inteiro. Então a gente se fala muito, né? E isso é muito importante, mesmo a gente não estando próximo, não estando fisicamente próximos, mas a internet trouxe essa vantagem aí, né, da gente conseguir manter o contato. E em relação à escola, eu concordo com você. Eu tenho visto essas crianças já estão há muito tempo em casa, né? Às vezes até aumentando aí as dificuldades de comunicação, exatamente porque elas se comunicam sempre com as mesmas pessoas, né? O pai, a mãe, a avó, quem está ali próximo. Então tem gerado um prejuízo para os nossos meninos. Por isso que eu falo tanto sobre o retorno às aulas, né? Apesar de que eu sei que é complicado, eu sei que a gente ainda está num momento delicado, né? Então, sem querer forçar ninguém a voltar para a escola de qualquer jeito, mas os nossos meninos precisam. Então, o quanto antes eles precisam voltar para a escola. E também esperamos muito que a escola esteja preparada para recebê-los, né? Então, também o nosso motivo de estar aqui mostrar para os profissionais da escola, né, para os educadores, que existem possibilidades e que a gente vai precisar procurar para adaptar para cada um, né? Cada autista é único, cada aluno é único, então eles precisam de adaptações, mas a gente tem, né, tá aqui mostrando as possibilidades, a gente tem uma infinidade de possibilidades e a gente pode também auxiliar nesse processo, né, de inclusão e de adaptação do material para esses meninos.
Muito bom, Uhum. Marinês. Obrigada por ter topado estar aqui nessa live com a gente. E estamos sempre de portas abertas aqui, viu? Sempre que Ah, quiser, obrigada a estamos você. aqui. Obrigada a você. Adorei participar. Obrigada. Que bom, Marinês. Um abraço para você. Tchau, tchau. Outro. Tchau. Obrigada. Pessoal, eu vou. Marinês, se você quiser sair, tá? Eu não estou achando onde que eu tiro. Onde que eu te tiro aqui? Mas é só para poder dar um recadinho aqui para poder finalizar, que o curso de readaptação escolar está com as inscrições abertas, tá? Então vai ficar aberto por mais tempo. Só que a gente precisa, às vezes, de uma preparação prévia, né? Então, coisas que a gente pode fazer, já pode iniciar, inclusive em relação a isso, né? De previsibilidade, de rotina, que já pode ser começado e, de preferência, né, deve ser planejado antes do retorno de fato à escola. Reunião com os profissionais da escola, reunião entre a escola e os outros profissionais, tá? Então, tudo isso está incluído no curso de readaptação escolar. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só mandar mensagem, tá bom? Pessoal, Fiquei toda te obrigada. ouvindo. Tá certo, obrigada. Então, boa noite para Tchau. vocês e Boa até a noite. próxima. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigada.